Olá, pequenos grandes leitores, como vão vocês? Olá! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 11 anos e vocês estão assistindo a mais um vídeo de bate-papos. E hoje eu trouxe aqui a mamãe, que me interrompeu no meio da minha fala. Desculpa. Sou figurinha fácil aqui nesse certeza, canal, aqui você nos é. bate-papos, né? E sobre o que a gente veio falar hoje? Bom, você lembra do último bate-papo que a gente fez? Uhum. Que a gente falou, deu dicas sobre... Tô parecendo os vídeos que eu vejo que tem as pessoas que ficam assim. Tá engraçado. Fiz até esqueci o que eu ia falar. Ah, não. O vídeo que a gente fez dando dicas de como a pessoa pode se tornar um leitor. Para com isso que você tá fazendo dar risada. Né? Como criar o hábito da leitura. E a gente citou essa coisa de... Ressaca literária. Ressaca literária, isso. E aí as pessoas falam, que legal, pode ser um vídeo sobre ressaca literária. Só que a gente fez essa sugestão faz uns 3 meses. Né? E aí agora que a gente... É que vem tanta coisa que a gente fica um pouquinho perdida, porque, né, mamãe, a nossa memória, a memória dessa pessoa aqui não é lá muito boa. Ah, mas é porque eu tenho várias coisas pra fazer, né? Aí acaba que uma coisa bola em cima da outra, mas enfim, não importa. Mamãe, Importa que estamos aqui. Não estraga o contexto. Né? O quê? O contexto. Ah, o contexto. Tá bom. Vamos lá, vamos falar do que interessa. Vamos falar do que interessa. Então, aqui nós viemos hoje para falar sobre ressaca literária. Como a gente tinha sugerido, a galera aceitou a ideia, então nós viemos. Colocamos lá no Instagram uma enquetezinha, se as pessoas sabiam o que era ressaca literária, se já tinham passado por ela alguma vez. E muita gente já passou, viu? então. E como que é que elas resolveram este probleminha. Esse pequeno... Né? Apesar do público, né, que envolve aqui o Instagram e o canal da Isabel ser um público infanto-juvenil, eu imagino que todo leitor, desde que seja um leitor assíduo, pode ter passado por um momentozinho de ressaca literária, Sim, certo? eu própria já passei por um momento, assim, que tava meio travado, tipo, foi rapidinho, uma semaninha, 2, assim, porque eu tava meio travada, e a gente já vai explicar por que isso acontece, viu, gente? É isso aí. Bom, mas primeiro vamos lá explicar, porque tiveram algumas pessoas lá na enquete que disseram que nem sabiam o que era ressaca literária. Perguntaram assim, mas Bel, o que raios é esse negócio de ressaca literária que você tá falando? Exatamente. Então vamos explicar um pouquinho. Primeiro, a palavra ressaca, ela vem de uma, vamos dizer assim, ela foi emprestada. Foi, né? Tipo, me empresta aqui a sua palavrinha. Ah, muito obrigada. Porque ela vem de uma referência das pessoas que, por exemplo, consomem bebidas alcoólicas em excesso e no dia seguinte ficam passando mal. A gente diz que essa pessoa está de ressaca. E aí, quando as pessoas consomem livros em excesso ou um livro excessivamente bom, ela passa um tempo meio de mal da leitura. Não consegue tipo assim, esse livro aqui, tudo tá chato, eu não consigo ler nada. Isso aqui tá chato, isso aqui também tá chato. E aí a gente chama essa dificuldade de embalar na leitura de ressaca literária. Certo? Então, explicado o que é ressaca literária, vamos dizer assim, por que será que ela acontece? Todo mundo que gosta de ler, assim, será que já passou por isso? Essa ressaca literária pode acontecer porque você tá forçando uma leitura, forçando pra terminar um livro que tá chato, que não interessa. A vida é curta demais pra gente ler livro chato, não é assim que o papai fala? Frase do papai, gente. Todos os créditos aqui embaixo. Né? Então, se o livro tá chato, não tenha vergonha nem medo de abandonar o livro. Quem nunca? Quem nunca? Eu própria já abandonei um monte de livros, inclusive um deles eu já falei, acho que o mais recente que eu parei de ler, eu já falei pra vocês aqui, pra vocês votarem se eu deveria continuar ou não, e a maioria falou pra eu não continuar, e eu também estava começando a achar que eu não deveria continuar. Enfim, não façam isso, se tá chato, não continua, porque não vale a pena, não vale a pena forçar. Porque aí de repente a pessoa fica naquela sensação de que ela não tá conseguindo ler, e depois não consegue ler mais nada, tudo começa a ficar chato. Aí ela entra na ressaca literária. E também pode acontecer quando você sabe aquele livro que é muito bom e coloca mais um pouco? Tá, coloca mais um pouco ainda. Sabe aquele livro, você lê aquele livro, nossa, que livro incrível. Aí depois que você acaba, você fica naquela, né, tudo tá chato.
É porque o livro era tão legal, tão bom, que você nem queria que ele tivesse acabado. Você queria que a história pudesse continuar e continuar. Ficar relendo. Acontece muito com série, né? Sério. Que a gente lê, assim, vários livros e aí você fala assim, nossa, eu queria continuar sabendo o que tá acontecendo, mas o livro não saiu ainda. O próximo livro ainda não saiu. E aí, puxa, mas eu queria continuar sabendo daquela história e não consigo embalar com o não consegue outro. embalar no outro. Tipo, pega ali. Uau, que livro incrível. Tá chato isso aqui. Não consegue Isso aqui continuar. também tá chato. Isso aqui também tudo tá chato. Você sabe que eu li que tem pessoas que chegam a ficar meses sem conseguir ler, mesmo sendo um leitor, assim, muito assíduo. Já pensou? Que agonia que deve dar? Nossa, nem pensar. Nem pensar. E que mais que pode acontecer? Normalmente, isso pode acontecer, essa que a gente vai citar agora, eu acho que deve ser mais comum, assim, para os leitores, vamos dizer assim, pequenos leitores, que são aqueles leitores que são crianças e estão passando por uma transição de adolescente, pré-adolescente, tal, e que podem estar mudando o estilo literário. Isso pode acontecer muito. Isso Né? pode acontecer muito. Porque você gostava muito de um estilo de livro e aí leu e de repente, do nada, tá você ficando comprou chato. um livro que você achou que você ia gostar e começou a achar ele chato. Começou a ficar chato. Tipo Aí assim, tentou nossa, mas outro. eu gosto tanto desse estilo, como é que eu tô achando tudo chato? Você pode estar mudando. Né? E aí você não tá encontrando um livro que te agrade, não é mesmo? Então, todas essas questões podem estar colaborando. Sim. Óbvio que existem questões pessoais, que às vezes a pessoa tá passando por algum problema, ou tá com dificuldade de concentração, Claro. ansiedade por causa de alguma coisa, né? E aí a cabecinha tá tão ocupada com outras coisas que a Tá uma leitura, bagunça lá dentro que não dá pra Não flui. concentrar na leitura. né? Mas para resolver a ressaca literária, o que a gente faz? Quais são as sugestões que as pessoas dão para resolver ressaca literária? Primeiro de tudo, leia um livro fácil. Leia um livro fácil de ler. Tentar mudar, fluido, assim, né? Muda. Tipo, se você ler um livro super aventura movimentado, que você ficou uma noite, assim, meia hora deitado na cama sem dormir, pensando no que tinha acontecido, como aconteceu quando eu terminei um livro. Terminei o segundo livro de Harry Potter. Fiquei assim, de noite, meio... Peraí, o que tá acontecendo? Não vai pra outro livro igual esse. Porque vai virar uma bagunça, vai virar uma bagunça. Procure intercalar com outro livro mais fácil. Um livro mais fluido, mais curto, mais divertido. É uma boa ideia, né? Mas e se mesmo assim não funcionar? O que será que a pessoa pode fazer? De repente dar um tempo? Sim, dá um tempo e tentar fazer outra coisa. Porque Assistir uma série? Porque assim, galera, os gostos mudam. Os gostos vão mudando com o tempo. Não quer dizer que você vai deixar de gostar de ler. Não, gente. Calma, eu não disse isso. Calma, não distorçam as palavras. É isso mesmo. Eu só disse pra dar um tempinho. Ver se você consegue fazer outra coisa, quem sabe descobrir um novo hobby. Só dá um tempo. Só dá um tempinho. Respira. Né? Pra, de repente, aquela sensação que você tá com o livro anterior que você leu passar um pouco. Então, de repente, assistir uma série, pode ser uma boa ideia, né? E aí, também... Galera, recomendação. Assistam desenhos animados, tá bom? É bom, né? É bom, desenhos animados são legais. E aí, de repente, quando você for retomar, né? Tentar retomar a leitura, retomar também com a sugestão que a Bel deu. Com aquele livro mais facinho. Aquele livro mais facinho, mais simples, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Mas cuidar de ressaca literária não deve ser muito fácil, não, né? Não deve. Você já teve? Olha, eu acho que eu já tive. Teve um períodozinho assim, eu não lembro exatamente como foi, nem quando foi, nem porquê. Não lembro de nada, basicamente. Eu só lembro que foi um período assim que, tipo, eu até embalei com alguns livros, mas, tipo, foram poucos. E, tipo... Acho que nesse meio tempo, assim, acho que passaram umas 2 semanas, assim, foi curto, não foi muito grande, não. Acho que 2 livros eu parei de ler nesse período. 2 livros não rolou, parei de ler. Teve um deles que você também leu e achou que tava meio chato também. Então,
mas passou logo. Acho que eu embalei em algum livro ali. Eu não lembro o que aconteceu. A minha memória sumiu, apagou. É porque é muita coisa, muito livro. Mas eu me lembro disso. Eu até cheguei a comentar com você. E, Bel, acho que você tá tendo a sua primeira ressaquinha literária. Né? Mas eu também não me lembro depois de qual livro que foi que você tava lendo e o que foi que rolou. Lembramos Mas eu de lembro, nada. eu me lembro vagamente dessa coisa. Eu já tive ressaca literária também, assim, algumas vezes, né? E normalmente eu entrava, né? Que agora a série acabou, toda vez que eu terminava de ler um dos livros da série das Sete Irmãs. Nossa. Por quê? Isso eu lembro muito Porque bem. eu queria muito... lembro, gente, essa deixa eu pessoinha aqui... Depois você fala. Essa pessoinha aqui, toda vez que ela acabava o diacho do livro, ela ficava falando pela casa desse livro. E aí eu tinha que aturar tudo. Né? Ah, mas você sabe que eu vi dicas também que falar sobre o livro com outras pessoas e, né, sobre a sua última leitura que te deixou de ressaca literária, Pode ajudar. pode ajudar, sabia? E por mais que a Documentar, pessoa né? que está ouvindo tenha que aturar, pode ajudar, gente. Pode ajudar. Então, posso continuar? Pode. Então, toda vez que eu terminava de ler a série, porque são 8 livros, tá? Hoje os 8 já estão publicados. Então, quem quiser já pode começar a ler do primeiro ao último. Nossa, Mas isso é eu tão bom, comecei- né? Quando você pega uma série já toda Eu chata. comecei a ler essa série quando lançou o primeiro livro. Eu era pequenininha, né? Há quase 10 anos atrás. Acho que eu tinha 2 anos. E aí era um Coisa livro assim. por ano. Então, cada vez que eu terminava de ler um livro, eu falava assim, ai, nossa, queria muito saber a continuação Tipo, daquilo. Meu Deus. E aí eu ficava tão Meu Deus. angustiada, porque eu queria saber a É continuação. igual novela, série, que você fica esperando. Que os outros livros que eu pegava pra ler, não Não vai. Não vai, Tipo, né? fica travado. Então, às vezes, eu tinha que esperar um pouco, até a minha lembrança passar um pouco daquele E aí livro. depois, e quando transitou de um livro por ano pra um livro a cada 1 ano e meio, 2 anos? Então, foi pandemia que deu esse Foi bug aí. pandemia que deu Essa essa... coisa do lançamento. desconfigurada. É. Mas, enfim. Eu Foi consegui isso. passar por elas mais ou menos numa boa e beleza, né? Uhum. Então, você tem algum livro aí que você acha que poderia deixar a pessoa numa ressaca literária e, de repente, uma sugestão pra depois ela sair da ressaca literária desse livro? Bom, galera, tipo, se você... Tem alguns livros aqui que eu tenho que, tipo, se você ler, você vai ficar... Tipo, que livro bom! Que livro bom! Não E é? aí vai ser um pouquinho difícil você encontrar um que seja tão bom quanto. Mas temos a solução. Mas aí é legal você já intercalar com outro facinho Já pra não intercalar. correr o risco de cair na Correr o literária. risco. Eu recomendo, assim, porque... Vamos chegar pertinho da sua estante Sim. aqui? Assim, normalmente, quando eu tô lendo... Quando, por exemplo, eu já intercalei, já fiz um livro super de aventura com um bem facinho. Eu comecei esse bem facinho quando eu já tava mais ou menos ali no finzinho do primeiro terço, no meio daquele livro de aventura. Porque os livros fáceis, eles são fáceis e você provavelmente vai ler mais rápido. Então, façam isso. Não Porque comecem... dá uma aliviada, né? Dá uma acalmada. Por exemplo, você pode ler esse livro super de aventura, assim, durante o dia, assim. Aí de noite, pra relaxar, lê aquele livro mais tranquilo, dá umas boas risadas e vai mimir. Mimir. É uma estratégia, de repente, pra não cair numa ressaca Pra não literária. acabar desviando. É isso aí. Então- Ó, vamos lá. Abre um pouquinho aqui a sua cadeirinha. Vou tentar chegar mais perto aqui com a... Todo um ponto estratégico. Isso. Aqui. Eu não preciso aparecer, não tem problema. Então, a Bel tem vários livros bacanas. Tem a série aqui, né, de... Diário de uma Garota Alquimista. Diário de uma Garota Isso é Alquimista. muito bom, gente. Tem esses daqui também. Tem o Tibor Lobato, Helena, Resgate do Pequeno Chuco. Tem vários, né, ó. As Crônicas de Nárnia também. Aqui, ó, o Mundo de Sofia. Sofia. Então, ó, o Labirinto do Fauno. São todos livros bem mais, O né? Labirinto do Fauno não apareceu porque ele tá aqui no topo, tá? Ah, é, gente? Ah, é, tá bom. O Labirinto do Fauno, vou virar ali, ó, como eu mostrar. Tá ali em cima. Então, são todos livros, eu não tô aparecendo no vídeo, são todos livros mais densos, que tem uma história mais... Mais história mesmo. Né, mais fechada, com muitos acontecimentos, um monte de personagem, né? Aquela Aí, de vez em loucura. quando, eu fico, peraí, quem é esse? Ah, esse personagem é fulano. Né? Que é a garota que lia as estrelas também. Esse também. Né? Agora, vamos lá. O que você sugeriria para os seus
pequenos, grandes leitores aí, a galerinha que tem mais ou menos a sua faixa etária, ou que lê como você, que você só tá aparecendo na minha mão aqui, ó. Mãozinha. Não tá legal isso, né? Mãozinha. O que você sugeriria pra sair um pouquinho dessa ressaca literária, pra dar uma desanuviada, aquele relax? Aquela relaxada. Esses livrinhos aqui da Pipa Meia Longa são muito bons. São leves e divertidos. Você vai dar boas risadas, porque eu dei boas risadas com esse livro. Temos também esses diários aqui, que tá aqui embaixo, gente. Vou tirar um aqui pra você pegar. Aqui, ó, Ai. Pippa Morgan. O Diário da Pippa Morgan. Esse livro também é muito bom. A Fada Mamãe e Essa Fada Mamãe e Eu também é muito bom. São todos ótimos. Angelina Purpurina, gente. É Angelina Purpurina. Nunca me decepcionou. Então, esses assim que tem a ver com o diário, que são divertidos, que são engraçadinhos, né? Sim, são leves, gente. Por exemplo, o Angelina Purpurina eu comecei pelo terceiro. Comecei fora de ordem, comecei pelo terceiro. Eu li, passou assim. Meia hora eu já tinha terminado de ler o livro inteiro. Sim, são livrinhos gostosos, divertidos. E eu né? dei boas gargalhadas. Todos esses livros aqui que eu tô mostrando, você vai dar boas gargalhadas. Porque são muito bons e são engraçados. Então acho que é mais ou menos isso, né? Esse tipo de leitura que é mais fluida, que você lê assim, às vezes, numa sentada no sofá, né? Gente, eu penso numa coisa que eu tenho raiva. A pessoa que coloca o livro na estante fora de ordem. Vixe, Maria, gente. mãe? Mas depois a gente arruma. Nananina, não. Não, Nanina, não? Assim você tá de costas pro vídeo. Todo mundo vai ficar de costas pra você. Tem das E minhas costas. qual que é esse daqui, Sofia? Aqui é na frente, né? Na frente. Muito bem. Isso. O que mais você tem pra falar aí pra galera sobre a ressaca literária? Quer dar mais alguma dica, mais alguma coisa? Assim, gente, não se assuste quando entrar numa ressaca literária, porque é totalmente normal. Normal, né? É normal, só pensa que vai passar. Uma hora passa. É isso aí. Tudo na vida passa. E aí vai pensando nas recomendações que a gente deu, nas dicas Sim. pra evitar essa ressaca literária, Pra porque eu acho evitar. que essa dica que a Bel deu é super legal, você ir mesclando, né? Um livro que nem, por exemplo, esse aqui, O Mundo de Sofia, eu lembro que ela leu junto com vários outros livros. É porque esse livro aqui, vocês podem ver, né? É bem grosso. Até pra aliviar E um é pouco filosofia, né, gente? Então, a densidade da leitura, ela foi pondo outros livrinhos. Agora que você tá lendo o quê? Harry Potter, não é isso? sim, Então você também tá intercalando, não tá? tô. Pra não ficar saturado com a história e de repente depois ficar sem vontade de ler o livro. Não é mesmo? Exatamente. É isso, gente. Curtiram? Quem quiser falar um pouco mais sobre ressaca literária, pode falar nos comentários, né? Exatamente. Se você tiver alguma informação a mais aí que a gente... E como eu Põe as gosto de suas sempre dicas falar, aí, porque todos põe as suas os dicas leitores aqui. vão ver e vão Para os outros pequenos grandes leitores, Ah. como você assistindo. aproveitar as dicas, certo? Certo, vamos para a finalização. Vamos nos despedir? Então, pequenos grandes leitores, foi isso por hoje. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, pra gente ficar feliz. Se inscrevam aqui no canal se ainda não são inscritos. Compartilha com aquele amigo que tá numa ressaca literária ou que tá achando que vai entrar. E não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se já tiveram uma ressaca literária, se nem sabiam o que era isso. E para mais indicações literárias, sigam o meu perfil no Instagram também. Beijo, gente. Beijos! Até a próxima. Tchau!